Bom, são exatamente agora 14 horas 38 minutos do domingo, dia 17 do mês de abril ou março, já nem sei mais, cara, de 2013. O Robert mandou um e-mail para mim, agora há pouco, e falou assim: ô irmão Rubens, vamos fazer um hangout agora, só eu e você, ok? Para ninguém atrapalhar, fico no aguardo. Robert. Essas são as palavras do Robert. E esse e-mail foi recebido por mim, eu acabei de ler agora. Ele foi enviado há meia hora atrás, mas eu acabei de ler agora. E eu já abri aqui o Hangout, já estou aguardando o Robert, porque eu mandei o link para o Robert, para que ele venha estar aqui comigo. A Madinha vai ficar aqui agora, não? Vem, fica aqui perto de mim, quer não? Quer. Então vem. Aí, nós estávamos agora há pouco no Hangout do irmão Rivanildo. Ele chamou para estar no Hangout lá. Ele falou: Rubens, vem participar do Hangout aqui comigo. Né? E eu falei: tá bom, vambora. Aí cliquei no link e entrei no Hangout com ele. E acabou o Hangout, eu fui justamente ver alguns e-mails e o do Robert estava lá, me convidando também para o Hangout. Eu já abri o Hangout, já enviei o link para o Robert. Espero que ele dê uma olhada lá no e-mail dele, para que ele possa participar desse Hangout. O e-mail dele está aqui, ó. Vou ler mais uma vez aqui. Cadê ele? Ah, agora já apagou porque está configurado para me ler e ele ficar apagado. Então já sumiu daqui. Mas foi isso que eu li agora há pouco, né? Rubens, vou fazer um hangout só eu e você, agora. Aí já cliquei, já estou aguardando. Eu tô meio torto assim, não sei nem porquê. À vontade aqui, né, Amadinha? A Amadinha também tá com a perninha aqui, nós estamos meio à vontade assim, meu amado. Não esquenta, não. Então, vamos lá. Só abraçando aqui com carinho, amado, algumas pessoas que acompanham a gente, né? O Kleber Campanella. Certo. Um abraço muito especial para o Kleber, para a mamãe, papai, para a turma aí na casa do Kleber, né? Para a minha amiga Cris também, um abraço, carinho para as irmãs da Cris, para a turma toda aí que acompanha os trabalhos, muito obrigado mesmo. E um abraço também muito especial a todos que têm incentivado e muito, né? Os trabalhos nossos, a gente fica muito feliz por isso, viu, meus amados? Muito obrigado mesmo. Um abraço para vocês que acompanham a gente no Norte, Nordeste, Sul. Nós estivemos ontem, Amadinho, enquanto não chega o Robert, nós estivemos na manhã, tarde, noite de ontem, praticamente, né? Com os amigos e irmãos da região que envolve Mogi das Cruzes, né? Acho que sim. Mogi das Cruzes, Poá, do irmão Fausto, é onde? Do Fausto é onde? Guararema. Em Guararema. Nós estivemos aí com bastante... vamos dizer assim, o telefone tocando aqui, não vou atender agora não, estou ocupado. Estivemos com bastante irmãos, né, de Guararema, da região toda de Suzano, e foi um encontro muito legal, muito importante, porque muitas pessoas compareceram, né, o Daniel, a quem a gente manda um forte abraço, ele, a esposa, os familiares, todo mundo, esteve presente também, né, amada? E foi ele quem organizou lá. A reunião foi feita no Partido Democrata, o DEM, o antigo PFL, né? E o DEM tem lá uma sede muito grande, muito boa. O local foi bem espaçoso. Um local espaçoso e central, né, amada? Porque na rua da prefeitura, na rua da Câmara Municipal, no centro mesmo, ali na meiuca de Suzano. E isso foi bom porque facilitou para que com as pessoas comparecessem. Sim. E vieram pessoas de longe, né? Vieram pessoas de longe para Suzano, pessoas de... pra cima de Osasco, aquele nome que eu não consigo falar. Itaquaquecetuba. Ah, foi Itaquaquecetuba? Não, Itaquaquecetuba é pra lá, mas teve a menina que parecia a Lana. Carapicuíba? Acho que é de Carapicuíba. Ela falou pra mim, mas eu não... Acho que é Ela veio de longe mesmo. É de longe. E também pessoal lá do Capitão Casa, né? Sim, o casal. Do casal. E várias pessoas compareceram, muita gente compareceu, né? Eu achei uma coisa interessante que foram pessoas idosas também. Sempre vai pessoas idosas, né? E às vezes a gente pensa assim, os idosos são cabeça dura, não conseguem mais entender as coisas da escritura, da forma que está escrita, porque já ficou muito tempo. Nada, amada. Tem muitos idosos que conseguem perceber bem, né? E nós hoje já tivemos também lendo a escritura no local sossegado, que a gente gosta muito de estar, e apareceu um irmão que olhou: você é o irmão Rubens do Prepare-se? Sou eu mesmo. Eu acompanhei alguns DVDs, os primeiros. Irmão, é porque os pastores não deixou mais os membros assistir mais o Prepare-se. Eles desmotivaram os membros, em alguns casos até proibiram, né, os membros de assistir o Prepare-se, depois de um certo volume para frente, com medo,
de que as pessoas viessem a me ouvir os É. nossos pontos que a gente coloca a respeito das escrituras e viessem a tomar decisões desfavoráveis, né, aos interesses dos protestantes, dos pastores, no caso. E aí, voltando a Suzano, né, nós conversamos muito com muitos amigos lá, bastante amigos mesmo, pessoas que já foram também em outros encontros, pelo menos uns 3 ali já tinham ido a outros encontros, mas a maioria não tinha ido nunca, né? Foi a primeira vez. Então, aceitem vocês de Suzano que estiveram com a gente ontem, os nossos votos de carinho, né, de fraternos aí a vocês aí. Muito obrigado aí pela acolhida boa, né, que foi nessa localidade, inclusive lá o pessoal do partido também esteve lá cedo, né, representando ao partido lá, o que tem lá a chave, abriu para nós, deixou a gente muito à vontade, né, entregou a sede do partido para a gente, né, com a cozinha, com tudo, e a gente em tardezinha entregamos para ele de volta tudo direitinho, né, Amado? É isso porque o Daniel conhece, né, o pessoal lá do partido do DEM, e aí o DEM cedeu para a gente gentilmente seu espaço gratuitamente, as pessoas também foram gratuitamente, né? Compareceram gratuitamente e participaram lá, eu creio que todos gostaram. Nós trouxemos uma abordagem ontem sobre a questão envolvendo a igreja, né? Mostrando de uma vez por todas na escritura o que é a igreja e o que não é. Tivemos inclusive a presença de um pastor que tem um ministério dele com 3 igrejas. 3 igrejas. Né, Amada? Que esteve lá perto, também presente para ver o que é o assunto. Eu acho isso importante demais. Sabe por quê, Amado? Eu até quero comentar sobre isso. Porque você tem muitos pastores, Amada, do sistema religioso, que sabem da verdade e enganam as pessoas. Mas tem também entre esses, alguns que não sabem da verdade e são enganados enganando. Então, quando ele vê alguma coisa que toca nele assim, tipo, peraí, o que o Rubens falou, ele pode ser tudo, mas o que ele falou tem alguma coisa aqui que dá para me aproveitar. Aí esse pastor, quando ele não é mal intencionado, vou desligar aqui, gente, não tem jeito, só se for o Robert nunca ligou para nós. Não. Esse é o Robert. Deixa eu ver aqui, tá, gente, esse é o Robert. Se não for, vou desligar. Oi. Eu tô no Hangout ao vivo, Amadão. Liga depois. Valeu. Então, vou até desligar aqui, ó. Aí, eu desliguei agora. Vai apagar, apagou. Então, meu amadinho, o que eu estava falando é o seguinte. Tem pessoas que são pastores e enganam as pessoas. Então, no meio a esses pastores, claro, que você encontra alguns que não querem continuar enganando, né? Que querem saber realmente do que se trata para poder, a partir daí, ele próprio, por ele mesmo, tomar uma decisão, né? E ontem tivemos lá um pastor que eu creio que a situação é essa. Né? Eu até perguntei, você ainda vive do pastoreio, dessa questão toda? Ele falou, ainda vivo. Eu vivo disso, minha família vive disso. A gente tem uma sede que é a maior e 3 outras congregações lá. Aí eu falei, meu amadão, eu não posso dizer para você fazer isso ou aquilo. Né? É a decisão de cada um, mas o certo é que quando a gente conhece a verdade liberta. É verdade. E aí é com ele, né, com a gente, né, amado? Com certeza. A gente não tem como aqui dizer faça assim ou faça assado, porque não somos líderes espirituais de ninguém. Mas assim, no geral, a palestra foi muito boa, né? Foi. Reunião com os irmãos, né? Falando bastante sobre vários assuntos. Como as outras têm sido, né, têm sido bem proveitosas, né? Pessoas que a gente, às vezes nem conheciam, né? Coisas assim desse assunto, e a gente também não. Então, como sempre, a gente fala para as pessoas, e muitos que comparecem têm sempre coisas importantes a dizer, né? A falar. É verdade. O irmão Kleber mandou e-mail que já está acompanhando a gente. Eu poderia até chamá-lo aqui. Estamos juntos, amado. Valeu, Kleber, meu amadão. Não, o Robert pediu aqui, amadinha, para não chamar outra pessoa. Então, até mesmo depois que o Robert sair, a gente pode botar aqui o Kleber aqui com a gente, não vai ter problema nenhum. É porque eu só abri aqui agora, meu amado Kleber e os demais. Porque o Robert pediu mais uma vez. Sempre é ele, tá pedindo. Rubens, vão entrar no ar, preciso falar isso. Rubens, vão entrar no ar, preciso falar aquilo. E aí eu entrei no ar aqui para ouvir o Robert mais uma vez. E eu creio até que, né, esse assunto de Papa está bem esgotado. Eu creio que sim. Né? Então, não sei se a gente vai entrar mais no ar para falar sobre esse tema. Eu creio que o Robert é uma pessoa do bem, sempre repetir isso e repito. Verdade. Se disser o Robert é um mal intencionado, ou tem um mal nele, eu vou dizer, não tem não, meu amado. Está enganado. Agora, pode.
Não, é o negócio do Robert, ele se convenceu que né, o que ele acredita, o que ele está falando é verdade, e quem é que vai culpá-lo, né? É. Eu também posso achar que a minha crença ela é verdadeira, ninguém pode me culpar por isso, né? Não vou também influenciar ninguém com isso, né? Como a gente está falando do Hangout dos irmãos. Então eu deixo claro, Amadinha, aqui que o Robert, quantas vezes ele quiser participar comigo, e eu tiver tempo aqui, nós estamos à disposição para botar para conversar com ele, para ouvi-lo, né? Para conversar com ele, porque o Robert, eu gosto muito dele, sabe, Amada? Eu tenho um carinho muito grande pelo Robert, como tenho pelos demais irmãos que a gente acompanha sempre, igual o Kleber, que está assistindo a gente, né? E tantos outros. E não faz diferença ele ter, né, falado sobre questões que vão ocorrer, que não vão ocorrer, ou qualquer coisa disso. Eu jamais crucificaria o meu amigo Robert por algum motivo. Eu apenas, às vezes, tento colocar de forma bem clara, né, que eu não sou obrigado a compartilhar das ideias de ninguém. Como já ficou claro. Então, também nesse aspecto de Papa ressuscitar, eu nunca compartilhei dessa mesma ideia. Mas até mesmo a questão do Robert, amado, a gente falava fora do ar aqui, né, agora que acabou o Hangout, e o Robert me despertou para uma coisa, amada, que eu estava dormindo. Então, se eu tiver que falar alguma coisa do Robert, eu não estou falando eu em função das pessoas. Sim, você. Cada um por si. E essa é a verdade. Tá certo? Agora, eu, particularmente, tenho um agradecimento muito forte a fazer para ele. Porque o Robert, eu penso, se não fosse o Robert, eu estaria essa hora ainda dormindo com relação a obedecer o que a FEMA falou para fazer. Se preparar. Se preparar. Entende, amado? Então, eu, perante aqui o público, aqui todo que assiste, né, e perante o próprio Criador, sou muito grato ao Robert. Porque ir para os montes, como ele mandou, eu não iria mesmo. Eu não creio que aquilo é verdade. Sim. Eu creio que ele se equivocou, né? Sempre foi assim. Então, não iria para os montes, e muito menos vender alguma coisa, ou desfazer, ou pedir demissão de emprego, ou aí há extremos maiores, né? Que eu não vou nem saber quais são, mas não faria. Agora, que ele me despertou para que a gente deve se preparar, ter uma rota de fuga, vamos dizer assim, né? Meio de sobrevivência, tem. Quando fala rota de fuga, parece um termo meio marginal, né? Eu prefiro até refazer a palavra aqui, porque você está ao vivo comentando, então vai vindo na mente. Claro. Porque, né, quando eu falei isso, eu não estou falando rota de fuga, porque a gente não é bandido para fugir de ninguém. Não, da polícia. Eu digo assim, um meio de você estar mais próximo de uma região mais isolada. E no momento, se houver necessidade, se isolar, melhor ainda. Melhor. Por que isso, amada? Porque uma coisa é certa, minha rica, vai haver crise econômica, vai haver crise alimentar, vai haver crise financeira, isso não tenha dúvida. E nessa hora, nas cidades, nos centros de bairros, de pequenas cidades ou de grandes cidades, vai haver caos. Então nós temos que estar o mais próximo possível, o mais longe possível dessas áreas, e mais para dentro possível de áreas isoladas, áreas do campo. Entende, amada? Então isso aí é uma realidade, e você não custa nada em se preparar para estar pronto para ir para esses lugares mais distantes. É como eu até quem quiser até ver, né, o pessoal acessa o meu Face, eu já deixei até lá escrito que, como é que fala, a gente não perde nada em se preparar. Não. Né? A gente perde, assim, comprar tantas coisas que às vezes fica jogado aí, né, então não perde nada. Se acontecer, legal, a gente já tá pronto. Se não acontecer, entendeu? Daqui 10, 20, 30 anos, como eu falei. E, como é que fala? Da questão do irmão Robert, Rubens, você pode ter certeza que muitas coisas que ele falou, ele atacou bastante o sistema religioso. Pode ver isso nos vídeos dele, né? Antes dele falar essas últimas aí do Papa, dessa coisa toda. Ele bateu muito contra o sistema religioso. Então você pode ver que tem pessoas do próprio sistema, né, que são talvez pastores, pessoas influentes lá, e simples membros, e também pessoas do não sistema religioso que não acreditam em nada disso. Certo. Então, já gostou desse, vamos dizer assim, disso que o irmão Robert falou, já para quê? Assim, agora é o momento de acabar com a credibilidade do cara, entendeu? Porque ele meteu o pau muito no sistema religioso, então isso que ele falou, que eu também, a partir de certo momento que eu acompanhei os hangouts assim, a visão do Robert, depois eu passei a não mais acreditar, porque tinha coisas que eu achei realmente, assim, para mim, né, um absurdo, né, algumas coisas que o irmão falou. Mas aí, essas pessoas já gostou desse ocorrido, né, que não ocorreu, que essa é a verdade, né, pra já cair matando em cima dele e de mais irmãos, né? E demais irmãos que estavam com a gente. Aí o que ocorre? Eu acho que... Vamos ver aqui, pode deixar. Ah, tá. Então, e
E sobre essa questão do apocalipse, eu acho que, independente de acontecer ou não, a gente tem que ficar preparado sim, né, irmão? Ah, mas você falou isso, né? Deixa eu falar aqui o seguinte, minha rica, porque eu estava aproveitando ali, só para responder o Kleber, né? E nós estamos aguardando ainda, para quem entrou agora, aguardando que chegue aí o Robert, né? Porque ele mandou e-mail para mim dizendo: Rubens, eu gostaria de estar agora ao vivo aí com você para a gente falar algumas coisas. Abrimos aqui, estamos aguardando. Amadinha, volto a dizer que de tudo que a gente ouve as pessoas falarem, e pessoas que a gente sabe que é do bem, né? Você aproveita alguma coisa. Então, não é que o Robert falou, você não aproveita nada. Não tem isso. Pelo contrário, eu aproveitei muita coisa. Dá para aproveitar bastante coisa do que ele falou, né? E o fato dele talvez estar equivocado, e eu já vou até dizer talvez, né? Porque quem sabe o homem ressuscita aí. Eu nunca criei nisso, nem creio. Eu sempre fiquei em cima do muro, entendeu? Você ficou em cima do muro, mas eu fiquei do outro lado. Eu deixei claro que no Hangout que não foi ao ar aí, porque o YouTube não sei o que aconteceu, eu deixei claro que eu fiquei em cima do muro. Agora, só depois de ler o Apocalipse de novo, que agora eu tô mais convincente para mim, que não tem nada a ver com o Papa, entendeu? Certo. Agora, mas antes eu estava em cima do muro e não escondo isso. Estava pronta para qualquer coisa. Entendeu? Entendi. Você achava que poderia vir o Papa, é plausível, e poderia não vir. Ele poderia voltar lá dos mortos como é que fala? Com a mentira lá de não sei quem. Ele poderia ter sido o suposto filho dele, poderia ser uma manipulação televisiva. Eu acredito em qualquer coisa. Né? Agora que eu estou mais convencida para mim que não tem nada a ver com o Papa. Ele vai ter um papel importante, dependendo de ser Paulo II, terceiro, quarto, quinto, Francisco, Beltrano, Cicrano. Pode ter um papel importante aí, porque eles estão à frente da Babilônia aí, né? De nome e tudo dessa mais. Confusão maluca dessa confusão louca aí. Mas agora eu vejo diferente, entendeu? Depois que eu li tudo, e a gente tem lido bastante, então eu não acredito mais na que seja verdade, assim. eu também cheguei a achar que era o Papa, porque quando eu conheci o Fernando, e eu fui em Joinville só para estar com o Fernando, né, nós fizemos uma amizade muito boa, muito sincera, e eu acreditei, não é que eu acreditei no Fernando. O Fernando eu acredito a vida toda, né, ele é meu irmãozão, eu creio que ele é um cara assim do bem mesmo. Verdade. Né, Amadinho? Ele é uma pessoa muito assim, eu gosto muito dele, ele tem uma visão espiritual que eu admiro bastante, sabe, Rubem? Sempre quando ele esteve aqui com a gente, ele tem uma visão excelente das coisas do Criador. Eu não posso dizer assim que não acredito no Fernando, eu creio nele muito, ele é muito, muito sincero. Agora, vou falar com um termo bem próprio para o momento, né? Eu acreditei no que o Fernando passou, na visão do Fernando, na época. Né? No Fernando eu sempre acreditei, mas eu digo, na visão do Fernando com relação ao Papa, eu acreditei. E continuaria acreditando ainda hoje, se não tivesse sido a renúncia do Papa já passada qual é o nome dele? O Bento. Do Bento. Eu vou dizer por quê, amada. Por dois motivos. O primeiro motivo é que eu nunca tinha lido Apocalipse. Verdade, é o que eu falei. Hoje já li, mas não tinha lido. Sim. Então eu pensei, é plausível. E acreditei no Fernando porque eu imaginei, no Fernando não, na visão do Fernando, muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Eu acreditei na visão que o Fernando tem a esse respeito, porque quando fala a visão do Fernando, pode ser a respeito de tudo. A esse respeito eu acreditei, porque eu pensei, até acontecer, isso eu estou falando de anos atrás, certo. Até acontecer desse Papa renunciar, o cenário vai estar pronto para o povo acreditar que alguém pode ressuscitar dos mortos e assumir o governo que ele tinha antes. Certo. Ou seja, que a farsa do João Paulo II pode ser implementada e que a televisão teria coragem para chegar e dizer, olha gente, o morto ressuscitou e agora vai assumir o posto dele. Vai voltar a ser Papa. Então, naquela época eu acreditei porque eu imaginava que no futuro, até esse momento ia estar preparado. Entende? Só que quando veio agora essa renúncia, que pegou a mim também, eu não sou biônico nem onisciente, o pessoal pensa que não me pegou de surpresa. Certo. O pessoal pensa que eu sabia tudo que o Helbert tinha falado naquele primeiro dia, antes dele falar. O pessoal não percebe que eu também recebi a informação em tempo real como eles, a cada palavra que o Robert falava, né? Mas tudo bem. Então, até esse momento da renúncia do Papa, que eu fui pego de surpresa, eu pensava, pode acontecer do João Paulo II ressuscitar sim. Mas eu pensava, não vai ser agora ainda, porque a televisão não vai cair o ridículo. O principal motivo é esse, entende? Da minha visão, de quem já trabalhou muito tempo em rádio e também fiz televisão.
Agora, quando o Papa falou assim que está renunciando, aí, pô, fiquei atônito no primeiro momento. Mas no segundo, como se diz, a ficha caiu, e eu percebi, não tem cenário, não tem clima para a televisão dizer que o morto ressuscitou. Ela não A televisão é capaz disso? É. É capaz de uma farsa muito mais ampla? É. Mas não há hoje cenário para a televisão chegar simplesmente dizer o cara que morreu voltou à vida. O povo não vai acreditar, a TV vai cair no ridículo, ela não vai se expor a isso. Então, dado a este único elemento, foi que no mesmo dia do fato que ocorreu com o primeiro hangout com o Robert, que eu fiz um apêndice no final, onde eu apareço sozinho, sem hangout, e digo, gente, eu pago para ver. Não foram essas palavras? Eu pago para ver o Papa ressuscitar. E agora não ressuscitou. Eu creio que eu não tenho dúvida, amada. Para mim, não tenho dúvida que não tem isso de Papa João Paulo II. Agora, depois que eu li o Apocalipse, amada, agora sujou. Agora, para mim, eu vou tornar a repetir, para mim, eu tenho mais certeza. Antes eu ficava ali na corda bamba, né? Vendo a opinião de um irmão, de uma irmã, de o que eu lia, o que eu assistia, o que eu via. Agora não, pelo que a gente leu, né? A gente leu várias vezes, assim, depois que a gente gravou, que a gente começou, né? Mas eu tenho lido, pegado partes, assim, olha, Rubens, aqui e tal. Então, realmente, tem reanalisado, né, eu convencido, do jeito que o Robert está convencido, né? E outros irmãos, né? Que é a visão deles. Eu tenho para mim que também não tem nada a ver com Papa e é outra coisa. Né? Não tem nada a ver com Papa, nem Papa nenhum. Reinado não tem nada a ver com Rei Papa. Nada disso tem a ver. Aí a gente vai ler, igual hoje nós lemos um pedaço, né, do Daniel, mas não lemos tudo. Aí você vê que fecha direitinho a questão lá com os governos anteriores. Tanto que ele cita 4 reinos. Por que ele cita 4? Porque o reino anterior a ele não citou. Ele não citou. Ele citou dele para frente. Ele não citou 7. 6. Ele não citou 6, ele citou 4. Citou 4. Por quê? Porque era dele para trás. Isso, ele quando a gente leu o Apocalipse, a gente fez questão de não querer saber de nada fora do Apocalipse. Por isso que a gente começou a ler Daniel, que a gente, como você falou, que agora lá sozinho lendo, a gente leu só Apocalipse, gravamos e não quisemos saber de nada fora dele. Nada, porque Apocalipse, a revelação é só ali. Se lá direcionasse a gente para um outro livro, uma outra coisa, tudo bem, mas não direcionou. Por exemplo, você vai ler os discípulos se recordaram do que havia sido escrito, o zelo pela tua casa me devorou. Aí vamos lá ver o que eles viram. A gente foi atrás lá ver o que o Salvador falou assim, a minha casa será chamada casa de oração, no entanto, vós tem feito dela com vigiladores e salteadores. Ele falou, a minha casa está escrito, então vamos lá ver. O que tá escrito. Mas no Apocalipse nós não vimos, está escrito, vai lá ler. Não, então nós não fomos. Não tinha nada. Não. E aí o entendimento, a gente se esvaziou de tudo que a gente achava que era, de tudo que eu mesma, eu falo por mim, achava do que eu aprendi um pouquinho lá no sistema religioso, e agora há pouco tempo aí com os irmãos, então eu comecei a ler com minha mente vazia, eu tentei ficar com minha mente vazia. Né? E depois da explicação que nós dois chegamos a um acordo a um entendimento, né? Isso, de como era um entendimento de como era passada a visão lá para João, um tempo ele estava aqui, né? Chegamos ao consenso. No começo ele estava aqui, depois ele foi direcionado ali, depois a gente volta com ele para cá. Pronto, aí para mim, eu repito sempre, para mim ficou claro isso. Entendeu? O Apocalipse, resumindo, inclusive foi tema ontem também, né? Do nosso encontro lá em Suzano. É justamente isso. Se você se deixar levar pelo Apocalipse, você entende mais fácil. O que é se deixar levar pelo Apocalipse? É observar que João não saiu da época dele, né, que tinha um irmão que fez teologia lá há vários anos. 10 anos evangélicos e 4, se eu não me engano, de teologia. Então, ele falou que foi ano 84, depois do Salvador morrer. Disse ele. Segundo a teologia. Segundo a teologia. Ano 84... depois do Salvador morrer, foi quando João teve nele de parte e recebeu a revelação. Então nós aprendemos que nesse ano 84, que é aqui assim, vamos dizer, ele andou até o final e viu o que aconteceria no final dos tempos. É o que nós aprendemos. Sim. Pergunta, segundo a metalinguística do próprio Apocalipse, é isso que aconteceu? Não. Isso é mentira. O sistema enganou a gente. Começou logo no iniciozinho, o anjo falou, vou te mostrar aquilo que há de suceder nos últimos dias. Ali já chegou no último dia, já no grande trono. No trono branco. Agora, o anjo fala para ele assim, escreve uma carta, quer dizer, já voltou. Escreve uma carta às igrejas, já não está mais. Amado, é simples de perceber. Escreve uma carta para as igrejas, é no templo do trono branco? Não, é verdade. Agora, ele não fez isso uma vez só, ele fez isso o tempo todo.
Ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Se a gente ir e voltar com ele, fica muito... Ele vai, por exemplo, e fala que a Babilônia caiu. E ele volta. E agora vai falar de fatos que ocorreram antes da Babilônia cair. Aí ele volta aqui e vai aqui antes. Agora ele volta lá de novo na ilha de Patmos e vai depois, justamente quando a Babilônia caiu. Quando ela realmente é destruída e tudo, só que já tinha citado esse acontecimento lá atrás. Porque ele viu essa visão, ele foi levado a essa visão, voltou a ele. Depois ele foi levado a uma visão anterior a essa, voltou a ele e ele voltou nessa de novo. Sim. Então, se você se deixar levar pelo Apocalipse, nas idas e vindas, clareia tudo. Quer ver uma coisa que clareia? Que tá tudo embaçado? Igual a tela que agora, a tela não embaçou, amado? Embaçou. Fica tudo embaçado. A marca da besta, a marca implementada pela besta que saiu da terra. A que saiu da terra. Isso fica claro quando você faz isso. Sim. Agora, se você achar que ele estava aqui, foi levado no dia do Senhor, e aqui ele viu tudo aqui num biribolo... Já embolou tudo, já. Ninguém sabe mais o que é a marca, o que é a besta, o que é o dragão, o que é a mulher. Da onde veio, se a besta está montada na mulher, se a mulher está montada na besta, se a cabeça tem 10 bestas, ou se a besta tem 10 cabeças, ou se o chifre tem 10 cabeças, ou 7, ou se a cabeça tem 10 chifres. Amada, porque na hora de explicar isso do jeito que a gente viu se explicando até hoje, não tem jeito, vai se misturar uma com a outra. Uma hora vai chamar a mulher que está sentada na besta de uma coisa, e outra hora vai chamar a própria besta dessa coisa que é a mulher. Vai achar que as duas é a mesma coisa, que as duas bestas é uma, que a prostituta, que é a Babilônia, é a própria besta do mar, depois é da terra. A besta da terra perde totalmente o sentido dela. Perde. Não tem explicação. Para que vai ter uma segunda besta da terra? Não tem explicação. Isso não... A pessoa não consegue, vira tipo mingau. Só que quando você vai ler indo e voltando, você vê quem é a besta da terra e vê qual a aplicabilidade dela e percebe hoje, 2013, e já percebi alguns anos atrás, até 10 anos, 20 anos atrás, que maravilhas são essas que a besta faz, quem é essa besta? Entende, amada? Essa besta da terra. Porque você vê separado. Mas só dá para separar se você ficar indo e voltando. Indo e voltando. Se você não for e voltar, se você for e ficar, embaralhou tudo. Porque vai procurar uma cronologia que não existe. Eu penso assim, se ele vai pegar lá e trazer para cá, aqui ele vai mostrar uma sincronia de tempo e espaço. Sim. Seria óbvio, todo mundo vai nesse pensamento, mas ele não faz isso. Então, como não tem essa sincronia aqui, algumas pessoas, igual o próprio Robert, pega a conclusão, né, a dedução de que o Apocalipse foi montado fora da ordem. Fora de ordem, tá em desordem. É verdade, aí dá a pessoa ter... A gente até parou uma vez pensando... Ele é forçado a chegar a essa conclusão. Achar que tá fora de ordem. Ele é forçado. Porque ele não vê uma explicação plausível, então ele mesmo vai buscar uma explicação que possa explicar. Né? Aí essa explicação que vai achar foi colocado fora de ordem. Não foi colocado fora de ordem. Acontece, está na ordem. Acontece que é a ordem de João. Então você tem que ir com João e voltar com ele. É igualzinho, amada, a um filme de seriado da televisão. Se você tem, por exemplo, o Rin Tin Tin. Você conhece o Rin Tin Tin? Já ouvi falar. Aí o Rin Tin. Aí tinha o Cabo Rust. Era um filme que tinha antigamente. Então, num episódio, o Rin Tin Tin, agora que é um cachorro, ele está preso numa aldeia Sioux, numa aldeia de índio. Entende? E aí o Rust tem que ir lá para tentar libertar o Rin Tin Tin, mas o herói é o Rin Tin Tin, o Rin Tin Tin acaba se safando e liberta até o Rust, que acabou sendo preso pelos índios. Acabou esse episódio? Acabou. Agora é o dia seguinte. Nesse outro episódio tem um caçador no mato. O caçador tá lá dando tiro nos animais do mato e o cachorro Rint não gosta de ver matar. Aí o cachorro vai lá para poder tentar. Cada dia é um episódio. Não tem nada a ver com o outro. Sim, agora eu pergunto, primeiro, o cachorro foi resolver o problema do caçador ou primeiro o cachorro foi resolver o problema do índio? Entende? Entende o que eu digo? Entendo. Bom, se você estiver lendo Apocalipse, se esse for o caso, você vai perceber nitidamente que o tempo de um não está preso ao tempo do outro. Sim. É um fato e é outro fato. É tipo isso, Apocalipse. Então ele vai, por exemplo, e pega assim, vem, mostrar-te-ei, e me levou ao deserto. Né?
Mostrar-te-ei a condenação da... Mostrar-te-ei a grande prostituta, a mulher sentada muita água. A condenação da grande prostituta. Esse período que ele vai mostrar, amada, compreende desde um período muito longo no tempo a outro período que está muito distante no tempo. Então, nesse período que ele mostrou agora, nesse episódio, a prostituta em cima da besta, um monte de fatos que está narrado no Apocalipse aconteceram. Ele não falou, porque ele vai abordar agora o aspecto, ao longo dos tempos, da prostituta, que é a religião. Certo. Mas quando a pessoa vê, a pessoa pensa, não pode ser antes da prostituta ou ser depois. Vira a mente, vira um embaralho. Agora, para desembaralhar, só tem um jeito na minha visão. Só tem um jeito. Deixar o Apocalipse te levar e te trazer. Vai com ele. E vi novamente um anjo. Peraí, você viu um anjo aonde? Você estava lá no futuro? Claro que não. Toda vez que você viu o anjo, que o anjo falou contigo, você está na ilha de Patmos. Verdade. Aí você volta para a ilha de Patmos. Agora, e vou te mostrar o trono branco. Aí você vai ver o trono branco com ele, que sabe que é lá. Aí, e me vi de novo quando o anjo falou atrás de mim. Atrás de mim aonde? Lá no trono branco? Claro que não. Ali a menina... É verdade, já não é lá no trono branco. A esposa do irmão que fez teologia, que estava lá ontem, que a gente manda um forte abraço. Sim, ela falou assim, então é como se fosse um slide. Eu falei, matou a charada. Agora, é um slide que João está vendo e está passando para a gente, né? É um slide tipo assim, olha, é um casamento. No casamento existe o horário que a noiva sai do carro. Olha ali a imagem, a noiva saindo do carro. É um slide passando. Agora é o momento que a noiva entra na igreja. É outro slide passando. Sim. Agora é o momento que ela se ajoelha diante do altar para receber a bênção sacerdotal na cerimônia pagana. É um péssimo exemplo, mas tá beleza? Beleza. Amada, pergunta, não houve aí o caso uma sincronia? Oh. Primeiro, carro. Segundo, entrou na igreja. Terceiro, se ajoelhou no altar? Sim. Tá. Agora, se é o Apocalipse sendo escrito, vamos ao Apocalipse agora? Vem. Vou te mostrar a noiva na igreja. E seus passos caminharam apressadamente, ou lentamente, compassadamente, ritmadamente, atravessando através das cadeiras e não sei o que tem, e blá, 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 até o momento que de frente para o padre parou. Pergunta, que fase é essa? É a fase 1, 2 ou 3? É a fase que ela está no carro, que ela entrou na igreja ou que ela se ajoelhou? É a fase 2. Está explicado. Agora... vem comigo, porque eu me vejo de novo aqui nesse local e vou revelar agora a visão da noiva da igreja. Então o carro chegando, acendeu a seta para o lado direito, o camarada encostou ali, o motorista, e a noiva muito bela saiu do carro. É momento 1, 2 ou 3? Momento 1. Necessariamente tem que estar na ordem? Não. Você não está sabendo que aconteceu isso, aquilo outro? É isso o Apocalipse. Entendi. Ele vai colocar esses fatos para a gente. Não é que é obrigatoriamente está trocado ou tem sincronia. É independente disso. Não depende disso. Apocalipse é uma escritura feita fora do quesito ou do contexto tempo e espaço, como nós conhecemos. É desprendido disso. Vamos dizer assim, desprovido. Sim, disso. Desprovido. Não tem isso. Então você, quando vai ver Apocalipse lendo do jeito que ele está, ele vai narrar para você os fatos que ocorrem para a gente aqui na Terra, ao longo de tempo e espaço, desse conceito de tempo e espaço, dessa prisão de tempo e espaço, mas vai dar a gente entender certinho as sequências. Por que o Rubens fala isso? Porque eu li um livro e alguém falou isso? Espera eu ler um livro. O único livro que eu li até hoje foi do Stanley Kubrick. 2001, Uma Odisseia no Espaço. É o único livro que eu peguei e falei e li. Eu nunca li livro, amado. Eu já procurei muito assim, por exemplo. Não livro assim de autor, essas coisas, falando de um tema. Por exemplo, assim, para entender de eletrônica. Então eu ia para o sebo, pegava a eletrônica para ver a lei de ohms, entende? Para ver como funciona uma onda artesiana, para ver como funciona uma corrente passando por um circuito, aquela coisa das grandezas, a gente chamava grandeza na época, né? Que é tensão, corrente e voltagem, essas coisas todas. É um exemplo só. Mas assim, pegar um livro de autor assim e ler, eu nunca gostei de ler livro. Então isso também do Apocalipse não é porque nós lemos livro, é porque lemos o Apocalipse. Sim. Entende? Então vamos considerar ele livro, então é esse livro. Assim, livro que eu posso dizer que li por livro é a Bíblia, que é um livro, né? Aí a gente vai lendo aí os capítulos aí, os livros da Bíblia, que é uma biblioteca de livros. É isso aí. Acho que eu falei demais. O Robert não vem, Robertão? Mandou eu abrir aqui, eu abri à toa, cara. Esse tem algum e-mail dele aqui, ó. Novo aqui, ó. Não tem mais não, cara. Aí, mano, nem o e-mail dele, ó.
Entendeu? Nem se desculpando, nem falando que não dá para vir, nem se justificando. Vamos ver aqui, peraí. É isso aí, vamos ver. Então, agora... Deixa eu só botar aqui como não lido. Pra não apagar. Eu nem sabia que tinha isso, você que me ensinou esses dias. Né? E quem é que me ensinou? Ô, gente, o Robert pediu pra gente abrir aqui porque ele estaria vindo, são 15 horas e 13 minutos. Vamos esperar até 15h30, né, amada? Vamos. Se ele não vir, a gente para, porque a ideia aqui é o que o Robert pediu para vir aqui para abrir, para ele falar aqui com a gente aqui algumas coisas. E eu creio que esse assunto de papo, eu já estou cansado disso, não quero mais nem saber disso. Peço até o pessoal para não mandar mais e-mail para mim falando de papo, vamos falar de outras coisas. Porque eu não sou a pessoa ideal para vocês mandarem nada de papo, eu nunca acreditei que o papo ia ser a besta, quer dizer, desde esses dias da renúncia para cá, né? Eu tenho repetido exaustivamente que eu não creio que o Papa vai ressurgir, que o Papa... Então eu sou a pessoa errada para vocês mandarem e-mail sobre Papa. Para mim, o Papa aí não fede nem cheira, não quero nem saber de Papa, eu não dependo dele para nada diretamente. Só indiretamente, que eles mandam no mundo também, né? Mas diretamente a gente não depende deles. Então, eu sou um cara errado para receber e-mails de Papa, porque eu nunca, quer dizer, eu não defendia, mas eu entendia, porque, né, quando vi o Fernando falando, eu pensei, eu compreendi que poderia ser dessa forma. Só que do dia da renúncia para cá, nesses dias todos, o que eu tenho repetido exaustivamente é que eu não creio que seja nada de Papa nessa profecia. E agora que eu já li a Bíblia, hoje eu já li com a minha amadinha, eu tenho certeza mais do que nunca que não tem nada a ver com Papa. Também não diz respeito a Papa. Também cheguei a essa conclusão. E uma coisa que você está falando, que depois que o Robert falou, deixou a gente atento no quesito que de se preparar. Né? Agora eu digo assim, se preparar independentemente de, para quem acredita, de ser o Papa morto, defunto, ou outro, ou o que for. O Apocalipse, ele vai acontecer, né? Uma hora Isso vai. Eu não tenho dúvida. Nem eu não acredito que passou, que é falar. É mentira. Entra no quem fala assim, quem pensa assim, entra no meu ouvido, sai pelo outro. E eu acredito que vai acontecer agora. Se for agora ou depois, ou né, mas de muito tempo à frente, se a gente tiver vivos para ver, é uma coisa. Mas eu acho, igual você falou, que o Robert abriu a mente para isso, para a gente se preparar. Agora, independente, Rubens, se for de Apocalipse ou não, é se preparar para as coisas que os próprios caras aí, né, os donos aí do mundo, podem fazer contra, né, a população, não é isso? Eu penso o seguinte, eles praticam a ordem pelo caos, né? Então, para estabelecer a ordem, eles primeiro instauram o caos. A gente sabe também que existe uma tendência muito forte à mudança da moeda. E eu vejo como inevitável, né? Como irremediável. Então, sabendo disso, nós podemos já, vou dizer assim, estar preparado para que a qualquer momento desse aí haja um problema de distúrbios na cidade. Entende? Então, isso aí afema. Quando eu falo em preparar um kit, para mim, não estou dizendo ninguém mandar preparar nada. Não, cada um né? Em obediência à FEMA. Eu obedeço à FEMA. A FEMA falou que é para preparar o kit, está pronto. É o que eu estou fazendo, né? Tem o kit, prepare o kit, não sei, pega o kit, esteja pronto. Não é assim que termina a propaganda deles? Exatamente. Então, aquela velha história, né? Você já investiu tanta coisa em coisa que não deu em nada e que jogou fora. Não custa nada preparar um kit de sobrevivência básico, né? E eu tenho visto que alguns irmãos e conhecidos também já estão há bom tempo já com essa, né, com essa visão. Então, e a gente já tem lista aqui pronta, mas nós não saímos ainda à busca dos objetos. Vamos sair. Mas vamos sair à busca dos objetos o mais breve possível. A gente é quinta-feira, mas eu estive com o meu grande e amado Jazz, e aí precisamos ficar com o Jazz, né, dar uma atenção e tudo, então nós não fomos no dia programado. Não fomos. Mas nós vamos sim. Nós vamos sim nos organizar para poder estabelecer uma mochilazinha daquela impermeável, né, e dentro dela o kit básico para sobrevivência, não porque somos expert em bushcraft, né, essas palavras estranhas aí, mas porque, num caso de necessidade, quem é que fica para ver, né, Marcos? Agora, deixar uma coisa bem clara para os irmãos, é que isso que a gente está falando de se preparar para, num eventual acontecimento aí, a gente cair fora, para preservar mais, não tem, assim, a gente não está respaldando isso na escritura, né? Porque muitos irmãos até confundem. Não.
Não estamos respaldando essa escritura, mesmo porque quando a gente leu em Apocalipse, está escrito que aqueles, né, que preservaram até o fim, que não aceitar a marca, que guardaram o testemunho do Salvador, estes foram bem-aventurados, foram degolados, não aceitaram a marca. Né? E esse tem parte na primeira ressurreição e governarão com o Salvador durante 1000 anos. É uma promessa tão linda e tão maravilhosa, linda, né? Que diante dessa eu não preciso fugir para o mato. Eu quero estar na frente ali para poder... E eu até acredito que os que tentarem escapar, porque a tecnologia está tão avançada hoje, eles vão atrás, né, para tentar impor as leis dele, isso relacionado a essa marca que eu não sei quem é, também não me interessa. Ontem lá na palestra foi discutido isso, porque o sistema religioso e qualquer outro aí desnorteia o nosso entendimento para ficar tentando... Tira o foco para tentar ficando, qual é a marca? Qual é o número do homem? Qual é o número da besta? É 66, é 56, é 46? Mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode deixar eles colocarem nada na nossa mão e na testa, independente de ser uma marca d'água, um chip, ser uma pincelada, ser qualquer coisa. Um carrapato. O carrapato é esse, carrapato é biônico. Não interessa, né? O que a gente tem que ter em mente é de não pode deixar eles colocarem nada no nosso corpo, mais especificamente na mão e na testa. É isso. Né? Então, que a gente fala de se preparar, só para completar meu pensamento, meu raciocínio, não tem nada a ver com a escritura, porque eles vão onde está escrito isso aí que é pra gente. Não é isso, é pra gente se preservar mais, embora eu acredito que eles vão atrás. Entendeu? Eu acredito que vai ser perseguido, né? Os que foram perseguidos, que lavaram os olhos, aquela coisa toda. Mas nesse caso específico que a gente fala, Amada, por exemplo, um caos na cidade, né? Sim. Se você está na cidade, você tem muito mais chance de ter problemas. Não é tentação, assim, de ver uma pessoa próxima, né? De aceitar mais, né? De ter problemas. E no caso, você está falando da marca ou você está falando de uma... Não, né? Eu não vejo essa possibilidade com a marca, não. Com a marca eu não vou fugir. Não vai ter como fugir, né? Eu não quero fugir da marca. Fugir da marca é dizer degola. A gente tem que estar com o espírito preparado, o espírito bem preparado é para dizer assim, não aceito a marca em hipótese alguma. É verdade. É para isso, não é para fugir da marca. Eu já li Apocalipse, Amada, agora é outra história. Quando eu não tinha lido, eu falava, é para fugir da marca, o Robert, os gafanhotos vão te proteger, vai, que bom, o gafanhoto me protege. Seria muito bonito, né, os gafanhotos ou o próprio criador proteger quem teve possibilidade de fugir. E quem não pôde, coitado, se ferrou. Se ferrou, né? Foi uma das coisas que me fez pensar, e pensei muito bem, pensei bastante, e falei assim, não tá certo isso aí não. Né? Então, eu acho que independente de fugir ou não, é só para a gente se preservar contra coisas que eles podem fazer, né? Se preservar de um caos, assim, nas cidades, e ficar mais isolado. O que eu falei aqui, quem não vai fugir na hora do sufoco? Tipo assim, instaurado o caos alimentar. Amada, para instaurar o caos alimentar, Amada, não custa nada. Nós conversávamos com alguém que é da produção alimentícia, que sabe do que fala. Sim. Nós conversamos com a pessoa séria, não é pessoa de brincadeira, não. Que sabe do que fala, e ele trabalha na produção alimentícia. E não foi só com esse, nós conversamos com outro anteriormente também. Foi. A economia financeira que trata de respeito à alimentação, ela é muito fragilizada. Fragilizada pela ração ser algo muito, vamos dizer assim, único. E que se de repente der uma fraquejada na produção do material que se faz a ração, já dificulta para poder a distribuição se manter no ritmo. Por outro lado, ontem conversávamos com o irmão, né, e ele falava para a gente que os incentivos do governo, incentivo não, pelo menos assim, a possibilidade que o governo sempre deu de financiar, o governo tem tirado cada vez mais. Entendi. Então, entende, Amada? Entendi. Até mesmo que aquela empresa tenha seus próprios bens duráveis, que é a própria empresa, maquinário, que possa colocar como, vamos dizer assim, fiança, né? O avalista para poder pegar a grana, para poder tocar a produção, diz que não é aceito mais, o banco não está aceitando. Então, eles mesmos estão preparando. Nisso tudo que nós vemos é que o próprio sistema está preparando metodicamente o caos para estabelecer a ordem. Entende? Então você não vê o mal vindo de um só lado, que você está olhando para cá, não está vendo o resto. Não tá vendo? Você vê o mal vindo de todos os lados. Entende? Por exemplo, um problema que dá no âmbito da matéria-prima, que é o milho. O Brasil é soja, mas a gente não está falando de Brasil. O Brasil quando eu falo milho, o pessoal fala, é a soja porque eu só enxergo o Brasil. Entendi. Brasil é produtor de soja. Então, para a gente só fala em soja. Mas a economia mundial
referente à alimentação, ela está baseada, calçada, alicerçada no milho. Porque o milho serve não só como matéria-prima para muitas produções de diversificado tipo de rações, como também para toda a alimentação de conserva, né? Através do amido de milho, através de substâncias microscópicas do milho, sim, que é indexado ou anexado a outros produtos. Então o milho se tornou a base da alimentação mundial. Se o milho fraquejar, fraqueja tudo. Entendi. E o milho está na mão de quem hoje? Quem que responde pelos grãos de milho hoje? A Monsanto. Monsanto, na mão de um. Na hora que a Monsanto fala assim, essa semana não tem milho, não tem grão. Não tem grão, não tem produção. Não tem produção, já é todo mundo com fome. Amada, nós fomos passeando, né, para conhecer os lugares, passamos por um local que a gente gosta muito, que é onde mora o Kleber, que é Mauá. Mas não há de negar, olhando na rodovia para a esquerda, tu vê um mundo de casas, de comunidades, né, de favelas, na linguagem popular. Mas é muito. Não é verdade? Uma amplitude. A gente pensa, poxa, quantas pessoas estão ali nesse momento? Vivendo ali, convivendo ali. Né? Qual daqueles ali plantam? Nenhum dali planta, mas todos ali comem. Aí essa realidade minúscula e mínima, que você olha, por exemplo, num local como a região de Mauá, que lá da esquerda que a gente viu aquele mundaréu de casas, né? A esquerda que a gente está indo para lá, viu do lado esquerdo. Mas não é só ali, eu não estou falando mal de Mauá não, meu pessoal de Mauá, tá? Não me leva a mal não. É porque quando nós passamos e vimos ali aquela montão de gente ali, mas todo lugar tem muita gente, eu só dei esse exemplo. Mas não é falando mal de Mauá não. Então, tem muitas, né, muitas comunidades. Assim, né? É porque às vezes a gente fala assim, o próprio Kleber não mora assim, que ele mora num lugar muito diferente ali. Mas quando a gente fala do local, às vezes a pessoa não gosta muito, porque... Me perdoe, meu pessoal, não estou falando mal do local não, tá? Fico sentido porque... Não, é uma realidade, né? E não só lá Mauá, como todos os lugares tem, né? No Rio também, tem de comunidade, como eles chamam. Vai pra Rocinha, Rocinha é uma cidade lá. É uma cidade. É um monstro. Cidade que eu digo é porque é um monstro gigante. É gigante. Então, amadinha, e é tudo pessoas dignas que moram, né? Tudo gente boa. Nós já estamos falando que nenhum daquelas pessoas... É um exemplo assim, amadinha, onde está mais gente aglomerada. Nas comunidades, ninguém pode negar. Nessas comunidades tem mais gente aglomerada, a gente tem uma ideia minúscula do que é a economia mundial, baseada na alimentação. Por quê? Porque dali você sabe que ninguém planta, mas todos comem. Então essa realidade você transporta agora, não mais para uma comunidade localizada, setorizada, mas para o planeta. É muita gente comendo e poucos plantando. Mas o plantio, na verdade, amada, ele foi manipulado ao longo dos tempos para que ficasse realmente na mão de poucos. Certo. Entende? Até mesmo o cultivo de aves, de animais, ele foi sendo preparado paulatinamente para se indexar ou se entregar cada vez mais coisas na mão de menos pessoas, centralizando. E na hora que isso está centralizado, como se fosse assim, você pega uma rede, aí você bota lá uma beiradinha da rede na parede, no ganchinho e outro no outro. Sim. A rede tem um monte de fiozinho. Um dia que arrebentar um fiozinho da rede, você vai continuar deitada na rede. Você pode até lá amarrar ele de volta, ou substituir o cordão. Mas se essa rede tiver só um fio, é isso que acontece com a economia. O fio dessa rede, ele se traduz em quem controla os grãos, Monsanto, um só. Sim. Se traduz em quem sustenta a economia mundial, o milho, um tipo de alimento só. Sim. E aí vamos colocar para satisfazer o pessoal que fica criticando, a soja no Brasil. Entende? Então, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, amado, acabou a comida. Na hora que a pessoa já está acostumado com isso, entende? E aí não estou citando aqui, porque o pessoal junta uma palavra com outra, grava o vídeo para juntar, faz um monte de coisa, né? Eu não ligo, por mim pode fazer à vontade, que eu não vejo também, a mim não atinge de jeito nenhum. Mas nessa hora, que a pessoa vai juntar, por exemplo, que eu estou falando, eu citei, de repente, Mauá, de repente o maldoso pode citar agora que eu estou me referindo a Mauá, mas não estou me referindo a Mauá. Numa hora em que essa pessoa sente fome, entende? Que está com barriga vazia, e que é cidadão de bem, que tem filho, tem mulher, tem até crente às vezes, né? Porque os crentes mostram ser os homens de Deus. Nessa hora que está com fome, com filho com fome, que ele já acostumou ir no mercado, na prateleira e pegar, porque alguém plantou para ele, alguém cultivou para ele, alguém colheu para ele é o cara. Isso é nós também todos. Todos nós. Agora já transportou para ele, já expôs, basta ele ter o dinheirinho pequenininho ali lá e comprar. Mas é assim mesmo. Na hora que ele for lá e não tiver para comprar,
Que o cara não transportou também está precisando comer, o cara que não transportou. É o dia que a terra parou. O que não transportou, porque o que ia colher não colheu. Sim. O que ia colher não colheu, porque o que ia plantar não plantou. O que ia plantar não plantou, porque a Monsanto não deu a semente. Entende o que eu digo? Entendendo. Então, nesse momento, isso é uma hipótese. Sim. É uma possibilidade muito, muito fácil de ocorrer. Sim. Nesse momento, amada, aquele cidadão comum da sociedade que vê Big Brother, que vê o Corinthians ser campeão, o Flamengo, que torce, que vibra, que vai à loucura. Não estou dizendo que todos que fazem isso são alienados, não, entende? Mas que dão importância, mas para as coisas do dia a dia. Que não sabe nada de que o milho é base da comida mundial, que pode haver crise, que existe apocalipse, que é outra história, mas que ainda acredita no mundo melhor, estou lutando para esse mundo ficar melhor, essas coisas todas, né? Que ainda acha que é assim, trabalhar, ir para casa. Adoram o admirável mundo novo. O admirável mundo novo, que ainda acredita que esse mundo algum dia tem jeito, né? Aí já é o que você falou, Amadinho. Tirano não é que fala, o ser humano, como é que fala? Ele tem controle. Se você tirar o ser humano, ele vira um ser. Um ser? O ser humano é ser humano até o momento que ele não está sob pressão. Isso. Na hora que ele está sob pressão, fica o ser e o humano some. Some. Você vê isso quando tem, por exemplo, uma dificuldade num local fechado, que você vê criança sendo pisoteada. Cada um por si. Você vê velhos sendo pisoteados. Por quê? Porque é a hora que o humano fugiu de si. Virou o ser. Eu penso assim, amada. Nós falávamos isso no carro, até pensava, poxa, por que a gente não grava tudo que a gente fala, né? É verdade. A gente não tem uma câmera gravando, que é tanta coisa boa que a gente vai falando assim, né? No momento de descontração, não é agora que tem uma câmera aqui ligada. Às vezes por isso que eu não consigo, assim, completar o que está no meu... A minha madinha comigo no carro, a gente conversa... muita dificuldade. Agora, quando a câmera tá ligada, ela... E é assim mesmo, a gente fica um pouco assim, preso, né? Quando tá com a câmera ligada. Mas esse dia a gente conversava no carro, é o seguinte, veja bem, amado. Vamos fazer um exercício aqui, para você perceber o quanto o ser humano deixa de ser humano quando ele tem que exercer o ser dele. Você, meu amado, se você está agora num ponto de ônibus, você imagina, está esperando a condução, e quando você olha para o seu lado, tem uma criança de 3 anos de idade caída no chão. E passa uma pessoa e pisa em cima da cabeça dela. E segue. Qual é a tua reação, meu amado? Será que é aceito normalmente isso? Aí a segunda pergunta que é mais forte, amada. Você que está assistindo, faria isso? Não, porque você é um ser humano. Sim. Mas eu pergunto a você, se neste mesmo momento você está num local e acontece um caos terrível, e você precisa agora escapulir dali de qualquer jeito. Será que você vai enxergar uma criança na tua frente e vai, nessa hora do ponto do ônibus, a pessoa quer brigar com o outro que pisou na cabeça. Brigar. Sim, claro. Porque não é desumano. Mas na hora do estresse, na hora do caos, será que você também não pisa na cabeça dessa criança para salvar a sua própria vida? Hipocrisia não adianta, meu amado. Qualquer um nessa hora nem para pensar nisso. Ele quer correr. Eu acho assim. Independente tem que pisar em criança, bebê, velho ou qualquer outro. Se isso for mentira, o que a gente vê por aí quando acontece um pano, né? Um caos, se isso for mentira, então essas coisas tudo não aconteceram. Sim, amado. Então, porque o que eu já comentei antes, é fácil, né, Rubens? A gente falar quando não tá tudo bem. É fácil falar de fome com a barriga cheia. Com a barriga cheia. Mas a gente sabe, por Nada exemplo, da fome. quando a gente fica o dia todo sem comer, a gente já sente, entendeu? Já sente aquela fome e sede. Sede é a pior coisa, não é verdade? Quer dizer, a gente é fácil falar quando tá de barriga cheia, né? Fala-se de fome com a barriga cheia. Isso, então eu acho que é por aí mesmo, mas as pessoas que, se quiserem, se preparam, não é por causa de nada que está escrito, não. Que não tem nada disso escrito que tem que fugir, porque lá o Criador vai proteger os que forem embora para os montes, para as montanhas, para o deserto, né? Não é nada disso, não Amado, tem nada a ver. Voltando no assunto do ser humano que deixa de ser humano para ser só o ser, no incêndio do edifício Joelma, que ocorreu em São Paulo, na década de 70, morreram mais pessoas pisoteadas nas escadas do que vítimas do próprio acidente. Podem pesquisar para ver isso. Sim. Entende, amada? O maior número de pessoas que morreram pisoteadas
amassadas na escada para fugir do que pelo próprio incêndio. Então, no momento de caos, de estresse, o ser humano perde a noção dele de humanidade, que já é muito pouca, porque ela foi roubada, raptada pela televisão, pelos filmes de assassinatos que a gente vê toda hora, os Rambos da vida que tem por aí. Ela foi roubada pelas novelas, pelos desenhos animados, pelos videogames. Sim. Então o humano foi tirado. As pessoas estão muito mais ser do que o humano. Entendi. Aí nessa hora de caos, o humano, e só fica o ser. E agora é cada um por ser. Cada um por ser e o Criador por nenhum. Isso, o Criador não está nesse meio, não está nessas coisas. Sim. Entende, amada? Isso é a própria pessoa ter consciência de que pode acontecer e estar preparado para correr. Quando a gente fala isso, amada, jamais estamos falando algo contra a nação brasileira, contra as leis brasileiras, contra o regime de governo brasileiro. Nós estamos falando de algo que a própria FEMA, que é americana, exorta a fazer. Não sei como no Brasil ainda não tem essa propaganda pública, dizendo, pega o kit, esteja preparado. Porque um caos pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou falando de cataclismas, que também podem acontecer. Mas eu falo de coisas provocadas pelo homem, pelo próprio sistema que está aí. E nessa hora, quando você vê aquele pai de família, que já foi no mercado e está vazio, as filas estão muito grandes, e tem carro para tudo quanto é lugar na rua procurando isso e aquilo, e não tem o que dar para comer para os filhos, o que ele vai fazer? Vai na casa de quem tem para tentar pegar lá, seja como for. Mas isso vai acontecer com um cidadão da sociedade? Não. É com praticamente todos. Então os grandes centros vai ser um pandemônio. Isso mesmo. Pandemônio. Agora, volto a dizer, amado, enquanto o caldo não entorna, dá para pegar um pano na panela e segurar ela melhor para ela não escorregar. Depois que entornou, já era. Por isso é que eu tenho dito, amada, e é aqui algo que eu preciso fazer com a minha amadinha. Sim. Entende? Ver um local afastado do centro, e para nós que estamos na região sudeste, longe da região sudeste, concentração maior está no sudeste, é ir, por exemplo, lá de Tocantins, pro lado mais próximo possível, até se for o caso, Roraima, Rondônia, lá para cima, ficar lá já, porque já está mais perto da mata, e, se preciso for, na hora certa, sair desses locais e ir para a mata. Para quê? Para sobreviver mais tempo. Não tem nada a ver com salvação eterna. Ninguém está falando aqui que tem a ver com coisa espiritual, com salvação. Não tem nada a ver. É só para não passar o dissabor de estar nos grandes centros na hora que um problema maior vir. Tem uma droga aí, amada, chamada crocodile. É crocodilo, né? Essa droga faz a pessoa ficar podre. Vira zumbi. A pessoa viva, cai a carne toda, vai caindo a carne, a pessoa fica com os ossos de fora. Entende? É uma coisa violentíssima que tem aí, nova. Eu nem sei se a televisão falou sobre isso. Então a pessoa, enquanto está só conjecturando, vendo um filme ali, vendo uma reportagem aqui, é uma coisa, mas vê ali na lata mesmo, na cara, né, esses acontecimentos todos. E como você bem lembrou, não é de um só, né, Amadinho? Não é uma pessoa ou uma cidadezinha. A gente vê isso por uma coisa de proporção, assim, mundial, na verdade? Uma coisa, assim, grande. Então, é o que eu sempre falei, Rubens, é ficar atento a tudo, entendeu? Igual ficar atento, assim, essa questão aí que estão falando, só para lembrar um pouco mais desse assunto, estão falando em papo para lá, papo para cá, só nisso, tá direcionando o mundo todo só para isso aí. Eles podem sim estar preparando alguma coisa por trás, para desviar o foco. Eles sempre fazem isso. Né? Uma pessoa já tinha comentado comigo, na época eu até parei para pensar assim. Então eles podem estar assim, tá dando muita ênfase para Papa, para não Papa, para Papa Argentina, até a mídia aí deve estar, porque a gente recebe e-mail do pessoal falando, assista essa entrevista aqui, isso aqui que passou em tal canal, e não fala em outra coisa. Então, sim, eles podem, o que comanda tudo mesmo, está preparando alguma coisa. Por que eles têm os bunkers dele, os esconderijos dele? Para diversão ou para como é que se diz? Para enfeite não é para alguma coisa, não é verdade? Então, se eles preparam, é bom a gente ficar atento a tudo. É como uma pessoa sempre fala para mim, ficar atento aos sinais, né? Mas com isso, não é para a pessoa sair fazendo um monte de besteira, né? Porque eu aqui estou falando, você e os irmãos aí, isso aí já é falta de bom senso. É para você analisar por si só e tomar suas próprias conclusões. Quando o Robert falou para assim, você tem que fugir para o morro, porque lá
os gafanhotos vão te proteger. Eu pensei, é plausível, né? Porque está na escritura, tudo mais. Eu acredito que os gafanhotos podem nos proteger, porque se o Criador mandar. Só que hoje eu já li a escritura, eu já li essa parte da Bíblia. E não é disso infelizmente, que fala. não é como o nosso amado irmão Robert falou, que eu gosto muito dele. Pensou isso, tudo. mas não é foi. eu não penso dessa forma, que ele falou de maneira alguma. Embora está escrito sim lá a parte dos gafanhotos, mas não é só quem está ali ou quem está ali. Não tem isso. Essa história, amada, de fugir para encontrar com o Salvador, né? Que lá ele vai nos resgatar, é muito assim difícil de você conseguir aceitar, baseado em que a própria Escritura diz que não acredite quando você está aqui, ali ou lá. É verdade. Né? E quanto à questão da marca da besta, depois que eu li Apocalipse com a minha amadinha, isso está na internet, aí quem quiser acompanhar, acompanha. Verdade, a leitura. Né? Depois que nós lemos Apocalipse, eu pensei o seguinte, amadinha. O foco nosso, o interesse nosso, a visão nossa de quem quer morar com o Salvador, quem quer não perecer, é não colocar a marca. Esse é o objetivo. Ele tem 666, ele vai ser assim, vai ser gay, vai ser... Pode ser quem for, como for. Interessa. O negócio é não pôr a marca, não colocar a marca. Não interessa se é homem, se é homossexual, se não é, se tem a pele dessa cor, o cabelo tal, um olho azul, outro verde, não me interessa que marca é, qual número, entendeu? O Apocalipse todo, como a gente entendeu, né, Madinha? Você até ontem falou lá na palestra, é que o foco lá dele é para não pôr a marca. Porque é claro, lá no final, aqueles que colocaram, né, não tiveram parte na primeira ressurreição. E bendito aqueles que fugiram da marca, que não aceitaram. Nós lemos na Escritura que a promessa é essa, a vida eterna, né? A vida eterna. Há uma só esperança, né? Como Shaul falou, só há uma esperança, a vida eterna. A vida eterna. Então, Apocalipse serve para nos mostrar a grandeza dessa vida eterna, os valores reais dessa vida eterna, e dizer para nós, não ponha a marca para que você esteja nessa vida eterna. Esse é o resumo de Apocalipse mais básico que tem. É isso que eu entendi. Se você quer falar, Apocalipse tem muita coisa ali, muita coisa legal para você ler, para saber que o Criador é isso, que o Salvador é aquilo. Que fala da grandiosidade do Pai. Nossa, quando eu leio aquilo, eu acho tão lindo, né? Bonito, assim, exaltar a grandeza dele, mas para nós mesmo o que importa é saber que não pode pôr a marca, e acabou, né? Se ela é isso ou aquilo, que o pessoal fica aí quebrando a cabeça, fazendo vídeos, Porque às vezes a pessoa tem certeza que é uma coisa e vai e coloca algo que acha que não é, né? Aí aceita colocar alguma coisa assim na mão, na testa, achando que não é, e pode ser. Porque tipo, o que a Madinha está tentando dizer, eu consigo captar muito bem. Tipo assim, isso não é a marca da besta, porque não veio através disso assim, esse assado, do 666, do homem, do número do homem. Se fosse a marca da besta, não seria esse aí. Esse, por exemplo, bem fácil e bem hipotético. Esse número 25 aí pode botar na gente, porque não é o 666. Esse homem que está vindo é o 25, ele pode pôr. Não, meu amado. Esqueça negócio de homem, 666 de marca. Esqueça. Esquece isso. Para se lembrar que não pode pôr nada. Nem na mão, nem na testa. Seja chip, seja chupo, seja chopo, seja qualquer outra coisa, não põe nada. Igual vocês iam falando que coloca isso, é para ficar mais fácil encontrar as pessoas, é para passar no plano de saúde. Não põe. Não dizendo que lá nos Estados Unidos, eu também não sei, está tendo marca para a pessoa se consultar, né? Não põe, porque essa mais para frente, se for a marca, já vai estar valendo. Ela tentou colocar na mão. Você tem que pôr a mão aqui para passar seus dados para você ver o banco. Pô, minha mão não tem marca, tem? Não, então boto lá. Se eu tenho marca na mão, que é a impressão digital, foi o pai que fez. E a todos foi dada uma marca. Peraí, essa marca aqui não é essa que o Criador botou aqui. Essa é a besta da terra quem deu. Quem deu. Besta da terra, é o que está escrito no Apocalipse. Besta da terra. Tem que prestar atenção para não esquecer, porque é o que sim que está lá. Então essa marca aqui, aí você vê, né, amada? Se souber que é a marca, que é a besta da terra, já sabe de onde vem a marca, né? Já é um princípio, mas não necessário. O que tem que fazer veio da Europa, veio da Finlândia, ou veio da Coreia do Sul, do Norte, não bota nada. Venha de onde vir. Né, amada? Porque essa aí não é não, viu, irmão? Não é porque quem tá botando não é o 666. É o 385. Não, 385, 66, todos eles não querem nem saber quem é. E muito desvirtua, falando, não é nada disso, isso aí quer dizer que é alguma coisa assim, se estiver falando de alguma coisa espiritual, não tem nada a ver com isso, pra mim não me interessa se é espiritual, se eles interpretam da forma que interpretam, o negócio é que na minha mão e na minha testa ninguém coloca nada. Finalizando, agradecendo a vocês, meu amado, dizendo que o Robert para mim serviu quando me despertou para que eu preciso estar preparado para saber, pelo menos conhecer alguma coisa de camping, né? De camping não, de
sobrevivência. Sim, eu acho interessante. Né? E preparar um kitzinho, independente de qualquer coisa, de gafanhoto, de profecia alguma, mas porque é até uma obediência à própria FEMA, como eu já disse. A gente tem a obrigação de obedecer à FEMA? Não. Não. Nenhuma. A FEMA nem daqui mas não falaram lá, faça o kit, esteja pronto? Então a gente pode ficar pronto. Agora eu falo isso para quem? Para você fazer? Tem nada com a sua vida. Não te dou 1 quilo de feijão para te ajudar na tua cesta básica do mês? Que direito eu tenho de falar para você, faça isso ou faça aquilo? Ou que dever, ou que prazer, ou que obrigação? A gente vai fazer porque a gente julga que a gente, né, a gente deve fazer, vai guardar, deixar ele guardar e pronto. E não somos também aferidores de medida de ninguém. De ninguém, exatamente. Não é porque esse aqui falou que esse aí vai fazer porque o de cá falou. Ninguém pode falar que a gente tá errado ou tá certo, né? Eu já visto uma roupa bem simples para ninguém querer me copiar, porque o pessoal vê, por exemplo, que não é o caso que vai ver na novela, né? Vou fazer uma roupa igual dessa fulana da novela. Isso não é o caso de muitos que estão aqui não, claro. É caso das pessoas alienadas no momento. Mas eu já visto as roupinhas mais simples assim, com a camisinha que até aqui tá mais pretinha, mas é mais surradinha. Né, Amadinha? A minha Amadinha vem simples também, porque é para ninguém imitar a gente nada. Minha cadeira não imita, que só tem um braço, o outro já caiu. Então não imita nada. Um braço eu boto fica todo para cá. Não é para imitar nada, meu amado. Aí eu podia pelo menos arrumar os dentes, né? Com os dentes tudo ruim. Eu quero saber lá de dente, meu amado. Quando eu falecer, que morrer, vai ficar tudo aí na poeira. Nem enterro eu quero ter. Eu já deixei isso bem claro para todo mundo. No dia da morte tem que deixar na rua para o governo tomar conta do corpo. O corpo não vale nada. Deixar na rua, botar na rua lá e falar, agora vocês cuidam aí, ó. É lixo seu aí que vocês geraram. Cuida desse corpo podre aí, enterra por conta de vocês. Enterro digno? O que é um enterro digno? Se na escritura tu só vê falar que o enterro, a morte é tudo que não presta. Porque eles querem tirar dinheiro da pessoa até depois de morto. Eles querem imputar valores nas pessoas, amada, que não são valores. O valor do ser humano é o ser quando ele está consciente. O corpo, que é uma parte desse ser que já foi descartado, eu penso que tem que largar em qualquer canto. Alguém fala assim, esse cara não é, esse cara é um corpo que está aí de alguém que foi. Governo é teu, toma conta. Esse cara não pagou imposto a vida toda, esse cara não foi roubado por todo mundo o tempo todo, então o governo toma conta. Tem que pegar, enterrar, levar, dar um jeito de jogar no lixo, não vale nada, amada. Corpo não vale nada. Para mim também eu não faço nenhuma questão eu nunca fiz, né? Agora então eu não faço questão, depois que eu me for, faz o que quiser.